Fala família Visão Raio-X! Se você está nesse vídeo aqui hoje, você está prestes a fazer sua cirurgia de catarata e quer saber qual o melhor tipo de anestesia. Aqui no vídeo nós vamos discutir o perfil de cada paciente, eu vou falar sobre os diferentes tipos de anestesia, como é o intra e pós-operatório de cada tipo de anestesia, qual o tempo de recuperação de cada tipo de anestesia, vou falar qual o melhor tipo de anestesia para cada perfil de cada paciente e vou dizer qual tipo de anestesia eu escolheria para fazer em mim mesmo. Então fica comigo até o final do vídeo. Vou pedir para que vocês deixem um like aqui, compartilhem esse vídeo com alguém que pretende fazer a cirurgia de catarata e vou pedir para que vocês também se inscrevam aqui no canal, ativar o sininho porque estamos muito próximos de atingir os 15 mil inscritos. Isso é muito importante para mim. Agora, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo. Qual é o perfil de cada paciente que vai fazer a cirurgia de catarata? Bem, nós temos aquele paciente número 1, que é aquele super tranquilo, bem calmo, que não tem ansiedade, não tem nervosismo, estresse nenhum. Então, nós vamos apelidar esse paciente de paciente relax. O paciente número 2 é aquele paciente que é um pouco ansioso, um pouco estressado, mas não é muito. Vamos dizer que ele é o paciente levemente ansioso. Paciente número 3 é aquele paciente muito ansioso, muito nervoso, que quase desmaia só de ouvir falar de cirurgia e morre de medo de sentir qualquer dorzinha no olho. Nós vamos chamar esse paciente número 3 de paciente estressado. Antes de nós seguirmos o vídeo, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários se você é o paciente relax, paciente levemente ansioso ou se você é o paciente estressado. Agora eu vou falar especificamente sobre os diferentes tipos de anestesias que estão disponíveis hoje em dia para serem realizadas em um paciente que vai fazer cirurgia de catarata. Anestesia número 1 é a anestesia tópica. Nesse tipo de anestesia, nós aplicamos um colírio e um gel anestésico na superfície do olho do paciente. Anestesia número 2 é o bloqueio anestésico. Nesse tipo de anestesia, nós infiltraremos aqui rente ao globo ocular, entre o globo ocular e a parede óssea, com uma agulha. E essa agulha infiltrará anestésico em toda a cavidade orbitária do paciente. Nesse tipo de anestesia, antes de se realizar o bloqueio, nós colocamos o colírio anestésico e o gel anestésico para que seja mais confortável na hora de realizar o bloqueio. Anestesia número 3, sedação anestésica. Nesse tipo de anestesia, nós realizamos a introdução de medicamentos sedativos pela veia do paciente, permitindo que o paciente durma durante toda a cirurgia, mas sem ser uma anestesia geral, onde o paciente precisaria, na anestesia geral, ser intubado. Na sedação, o paciente não é intubado, é só um sono profundo. Anestesia número 4, anestesia geral. É aquela anestesia onde você ficará totalmente apagado e precisará ser intubado, já que a sua respiração voluntária será interrompida pela anestesia geral, diferente da sedação, onde sua respiração voluntária continua, no caso da sedação. Agora eu vou falar sobre como é o intraoperatório e o pós-operatório de cada tipo de anestesia dessa que eu citei no tópico anterior. No caso da anestesia tópica, que é aquela que nós fazemos com colírio ou com gel anestésico, ela pode ser feita com ou sem sedação. Eu particularmente gosto sempre de fazer sedação, gosto que o paciente esteja dormindo, mas existem oftalmologistas que fazem a anestesia tópica sem sedação, com o paciente totalmente acordado. Caso o paciente esteja acordado, ou seja, sem sedação, ele sentirá umas pressões no olho,
sentirá o olho escurecer em determinados momentos e ele também sentirá uns molhados no olho em determinados momentos. Além disso, se for uma cirurgia muito complexa, uma cirurgia muito difícil, o paciente pode, em determinados momentos, sentir alguma dor. Por isso que esse tipo de anestesia não deve ser feita em casos complexos, como, por exemplo, pacientes que não dilatam bem, pacientes que possuem uma catarata muito avançada ou pacientes que possuem dificuldade em colaborar. No caso da anestesia tópica, nós não fazemos um curativo oclusivo, fechando o olho. Nós apenas colocaremos uma proteção de acrílico transparente que tem uns furinhos em toda sua extensão. E assim o paciente já sai enxergando, não 100% é claro, mas ele já sai enxergando alguma coisa ali da cirurgia. Mas o resultado final da visão a gente só vai ver daqui a 7, 10 dias. Já no caso da anestesia tópica com sedação, no intraoperatório você não sentirá nada disso que eu falei anteriormente. Já o pós-operatório da anestesia tópica, seja com sedação ou sem sedação, o paciente poderá sentir um pequeno arranhãozinho no olho e ele poderá ter um pouco mais de desconforto, um pouquinho mais de dor nas primeiras horas do pós-operatório. Mas é uma dor leve, suportável, tá? E caso tenha sido feita a anestesia tópica com sedação, quando você chegar em casa, muito provavelmente você estará com sono e dormirá bastante após chegar em casa. Diferente da anestesia tópica sem sedação. Nesse tipo de anestesia, você não sentirá sono ao chegar em casa. No caso do bloqueio anestésico, nós também podemos realizá-lo com ou sem sedação. Eu particularmente gosto de realizar todas as cirurgias com bloqueio anestésico com o paciente dormindo, ou seja, sedado. Mas existem oftalmologistas que vão preferir fazer o bloqueio e que o paciente fique acordado durante a cirurgia. No caso do bloqueio anestésico com ou sem sedação, você não sentirá pressão nenhuma no seu olho durante a cirurgia, não sentirá molhado nenhum e não sentirá dor nenhuma em seu olho, por mais difícil e complexa que seja a sua cirurgia. O que mudará será o que o paciente visualizará durante a cirurgia. No caso do bloqueio anestésico com sedação, o paciente não verá absolutamente nada, é como se ele estivesse dormindo. Quando ele acordar, a cirurgia está pronta. Já no caso de pacientes que são submetidos ao bloqueio anestésico acordados, ou seja, sem sedação durante a cirurgia, eles verão algumas imagens meio psicodélicas, meio coloridas assim, durante a cirurgia. Lembra um pouco aquelas imagens, quem já foi em festa de Psytrance aí, aquelas imagens todas coloridas lá. É basicamente aquilo que o paciente verá durante a cirurgia. O bloqueio anestésico durará algumas horas mesmo depois de finalizada a cirurgia. E aí é importante que vocês entendam uma coisa. Enquanto o olho estiver sob o efeito do bloqueio anestésico, o paciente não conseguirá piscar o olho, ou seja, o olho ficará fechado, ele não conseguirá mover o olho para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, enquanto o outro olho se movimenta normalmente. Então, o fato de um olho estar congelado, paralisado, e o outro estar se movimentando normalmente, caso você retire o curativo antes de passar o efeito do bloqueio anestésico, poderá fazer com que você enxergue imagens duplicadas durante algumas horas até que o efeito do bloqueio anestésico passe. Então, no caso de quem faz bloqueio anestésico, nós colocamos um curativo oclusivo, fechando o olho durante cerca de 4 a 6 horas. E aí depois esse curativo é retirado na sua própria casa. Em alguns poucos casos, o trajeto da agulha até o local do bloqueio pode atingir um pequeno vaso, causando um hematoma aqui na pálpebra do paciente, tanto embaixo quanto em cima. Então fica parecendo que o paciente tomou um soco sem ter tomado um soco. Mas pode ficar tranquilo que esse hematoma vai desaparecer entre 3 a 4 semanas e ele não vai prejudicar em nada o resultado da cirurgia. Então, no caso do bloqueio anestésico, como o paciente sai com o curativo fechando o olho, obviamente ele não vai sair enxergando. Mas quando tirar o curativo, a visão
já vai estar em partes recuperada. Não é a visão final, na hora que você tirar o curativo, ela vai demorar ainda uns 7 a 10 dias para chegar na visão final. Então agora falando mais especificamente sobre a sedação, eu particularmente gosto de realizar a sedação em todos os meus pacientes, porque eu acho que a experiência do paciente durante a cirurgia e no pós-operatório é muito mais, vamos dizer, encantadora. O paciente sai maravilhado. Poxa, eu deitei, dormi e quando acordei já estava toda a cirurgia feita. Não senti absolutamente nada e não vi absolutamente nada. A sedação pode ser feita com diversos tipos de sedativos. Nós aqui particularmente gostamos muito do sedativo chamado Propofol, já que ele permite um início rápido da sedação e ele também permite uma rápida finalização da sedação. Quando nós interrompemos a administração do sedativo, em cerca de 5 a 10 minutos o paciente já está totalmente acordado. E uma outra vantagem do Propofol é que ele não dá aquele efeito de ressaca nas primeiras horas depois da sedação. Mas como eu falei anteriormente, você ainda vai ter um pouco de sonolência quando chegar em casa, mas não aquela sonolência profunda que você teve durante a cirurgia. E você também pode ter, no caso da sedação, uma leve amnésia em determinadas partes do dia da cirurgia. Isso é inteiramente normal, no dia seguinte já volta ao normal. Alguns pacientes, algumas horas depois da cirurgia, pelo fato do sedativo ainda estar em pequena quantidade ainda circulando no corpo, podem sentir um pouco de náusea, de enjoo, mas isso também é inteiramente normal, não precisa ficar preocupado. Caso você fique enjoado, nauseado, você pode tomar o Dramin B6 para aliviar essas náuseas. Já a anestesia geral, ela é restrita a casos muito selecionados e específicos de cirurgia de catarata, como por exemplo, cirurgia de catarata em crianças ou cirurgia de catarata em pessoas com algum grau de deficiência mental, mesmo na idade adulta. Mas nenhum oftalmologista e nenhum anestesista vai propor uma anestesia geral para um paciente adulto sem nenhum nível de restrição cognitiva. Agora eu vou falar sobre o tipo de anestesia mais adequada para cada tipo de paciente que eu falei lá no começo do vídeo. Para o paciente que é totalmente relax, um bom tipo de anestesia é a anestesia tópica sem sedação nenhuma, com você inteiramente acordado, caso a sua cirurgia de catarata pelos exames pré-operatórios seja uma cirurgia tranquila. Já para o paciente estressado, aquele paciente que é muito nervoso, muito ansioso, o melhor tipo de anestesia seria o bloqueio anestésico associado com a sedação. Já para o paciente que é levemente ansioso, caso você seja mais para o lado relax, eu faria a anestesia tópica associada à sedação. Já se você é levemente ansioso, os melhores tipos de anestesias para o seu caso são a anestesia tópica com sedação ou o bloqueio anestésico sem sedação, ou até mesmo o bloqueio anestésico associado à sedação. Vai depender se você é mais para o lado relax ou se você é mais para o lado estressado. Então, isso aí a gente vai precisar avaliar individualmente em cada paciente. Agora, eu sei que vocês estão curiosos para saber qual tipo de anestesia eu escolheria para fazer na minha cirurgia de catarata. Eu me considero o paciente número 2, aquele levemente ansioso. Mas se eu fosse fazer uma cirurgia de catarata no meu olho, eu preferiria fazer o bloqueio anestésico associado com a sedação. Não queria sentir nada e nem ver nada no intraoperatório e nem sentir nada no pós-operatório. Mas eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários qual desses tipos de anestesia você escolheria para o seu olho. Já que você ficou comigo até o final do vídeo, tenho certeza que você está prestes a fazer a sua cirurgia de catarata. Então eu vou deixar aqui agora nos cards finais um vídeo onde eu discuto qual o melhor tipo de cirurgia de catarata para o paciente. E também vou deixar aqui um vídeo de uma cirurgia de catarata moderna na íntegra para vocês assistirem.
E também vou deixar um vídeo onde eu falo sobre como extrair o máximo de potencial das lentes de cirurgia de catarata de última geração. Aguardo vocês no próximo vídeo.